Pessoal, finalizamos aqui o nosso acabamento, né? Aqui era uma retirada de trinca simples, mas independente da trinca, o procedimento é bem parecido. Então a gente aqui, o que é que tem que ser feito, né? Fizemos a nossa preparação, né? Fizemos os 2 furos. Esse ponto aqui inicial, quando eu abri o arco, o furo ele começou a abrir, a gente depositou o material e eu percebi que aquele material estava penetrando, então ganhei um pouco aqui de reforço aqui no início para não começar a andar. E outra, a gente só anda quando a gente percebe que o material está penetrando. Veja que o cordão está bem espalhado, né? Um cordão baixo, e durante a poça de fusão, né? A gente ia levando ela, vocês percebiam que o cordão estava penetrando bem. Quando chegou a partir daqui desse ponto, até então via segurando normal. Nesse ponto aqui eu comecei, né, eu vi que o material já estava penetrando demais e querendo penetrar mais, por mais que eu avançasse bem, depositasse bem, estava um pouco mais difícil de controlar a temperatura do material. Então a gente começou a dar aquelas gatilhadas, fazendo com que a rampa, a gente ficava levantando, né, subindo um pouco a corrente e baixando, fazendo com que ela ficasse, é como se fosse um pulsado manual, né? Quando o material ele estava passando do ponto de fusão, eu soltava. Então ela entrava em modo de rampa de descida. Antes dela apagar, a gente apertava de novo, ela subia. Então ela vinha fazendo esse meio que um pulsado. Então a gente foi controlando essa temperatura, mesmo ela penetrando bem, né? Fazendo essa penetração e controle de ponto de fusão até o final. A gente parou lá no outro furo, né? Na extremidade da trinca. E de início, quando a gente parou, ela quis ainda dar um poro, né? Ali naquele rechupe de cratera que fica aqui no final. Então a gente abriu o arco mais uma vez, né? Foi usando a rampa de descida para deixar, né? Esse material era assim, ó, maciço, sem aquele poro, sem aquele furo no final, né, do nosso cordão. Tem que ter muito cuidado, às vezes esse poro ele vai até, né, o final do furo que foi feito aqui inicialmente e acaba vazando. Então o poro ele tem que ser preenchido. A gente tem que utilizar a rampa ali aproximadamente de 1 segundo a 1 segundo e meio, para quando chegar aqui no final a gente solta, faz um movimento circular e ele termina essa leve depreciação aqui, né, que acaba não tendo nenhum problema para a soldagem. O cordão ele apresentou um pouco aqui de contaminação, um pouco devido, né, o uso e desgaste desse material, porém essa contaminação ela não gerou nenhum problema, né, digamos assim, de descontinuidade para a solda. Outro detalhe, a vareta que a gente utilizou aqui foi a 5356, uma vareta onde ela é alumínio e magnésio, é uma liga de magnésio, já que normalmente os tanques são feitos, esses tipos de tanques, tá, são feitos da série 5000. Então, na série 5000, a gente vai utilizar sempre uma vareta, ou seja, um metal de adição, que seja o mais próximo possível, tá, do metal de base. Então, essa é a minha opção, né, de utilizar uma 5356, já que temos uma liga da série 5000 para tanques. Ah, Lucas, mas eu tenho um tanque que é uma série diferente, ele foi fabricado da série 1000. Então, a gente já passa para uma vareta 4043. Mas nesse caso aqui, né, aparentemente, esse tanque ele é um tanque que ele foi fabricado, né, um método industrial, né, pela forma que foi fabricado. Então, muito provável que esse tanque ele não seja um alumínio da série 1000. Então, eu utilizei um material, né, que corresponde a esse tipo de tanque.